Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é a nossa convidada Teresa Nogueira Pinto, professora universitária e ministra da Cultura do Governo Sombra do Chega. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Portanto, se correr bem, vai ao Joker a seguir, não é? Exatamente. E ao quem quer ser milionário. Já fiz esse compromisso. Tem que fazer a rodagem para Exato, teste. É o teste, claro. É o piloto. São 5 perguntas, cada resposta certa 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Ok. A nossa ajuda é a escolha múltipla. Damos-lhe 3 opções, depois de acertar, recebe 2 pontos. Ok. Vamos a isto? Vamos Está muito concentrada. Vamos apelar à sua memória. Desde 1976, quantas vezes é que os portugueses já foram chamados a escolher o Presidente da República? A contar com as 2 voltas, em 86, e com a primeira volta deste ano, a 18 de janeiro. Isso é matemática, que é onde eu sou. Não, mas isto É começar por, não chega à começar por matemática. 76. Ora Vamos lá. bem, eu passei a estatística no 10º ano, eu acho que por então pena isso. do meu professor, mas vamos, 76, de 4 em 4, mas há uma em que é 2 voltas. Posso sugerir? 5 em 5. Vamos ao número de presidentes, que é mais... Se for aos presidentes, é mais fácil. São sempre 2. 81, 86. 86, 2 voltas. 3, exato. 91, 96, 2001, 2006, 2011, já me lembro bem, 2017, 2016, 2021, 11. E Agora vamos para a 8 de janeiro? 12ª. Exatamente. Não, agora vamos para a 13ª. 13ª. Que é a segunda volta, não é? Exatamente. Da primeira. Portanto, no próximo domingo será a 13ª. As sondagens não têm sido assim muito favoráveis para André Ventura. O que é que será um bom resultado para Ventura no próximo domingo? Ora bem, eu sei que isto soa aquela banalidade, mas só o já está na segunda volta já é um excelente resultado. E eu acho que tudo o que seja acima daquilo que parece ser a base eleitoral do Chega é uma vantagem. 30%... Era o que eu tinha aqui para lhe perguntar. Se tiver mais de 31%, será realmente o líder da direita? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas Eu como é acho que que o que mais temem aqueles que não desejam que André Ventura seja o líder da direita é esse número dos 30%. Mas, Teresa Nogueira Pinto, como é que se passa, comparam 2 eleições? Quem tem sido o líder da direita nos últimos anos? Ninguém, esse é que é o grande problema. Na mesma lógica, Marcelo Rebelo de Sousa. Não, de maneira nenhuma. Teve 60 e tal por cento em eleições. Mas Marcelo Rebelo de Sousa nunca falou para a direita, nunca leu a direita, até me dá a ideia que tem um bocadinho de vergonha da direita. Não, isso não tem havido líder. Tivemos um líder que foi Pedro Passos Coelho, em que se identificava esse espaço da direita, não é? E ela existia. Basta ver, eu acho que a chave para perceber é, quando o lado de lá, político, isto é tudo político, de resto somos todos amigos, mas quando o lado de lá não gosta, é porque se está aqui a conseguir a diferença política, não é? E a esquerda não gostava nada de Pedro Passos Coelho, como não gosta nada de André Ventura. De Marcelo adora, então até o elegeram todos naquela segunda volta. E de Luís Montenegro, gosta? Gosta. Não sei se lhe tenho grande respeito, mas gosta, eu acho que gosta. Então, mas isto quer dizer que André Ventura está a concorrer nas eleições erradas. Não devia ser nas presidenciais, mas em legislativas? Eu percebo essa questão, mas eu acho que nós estamos a assistir a uma coisa muito engraçada, muito interessante, não é? Aqui, se calhar, até falando mais do ponto de vista analítico, não é? É que o André Ventura poderia não se ter candidatado a estas eleições. Eu, por acaso, sempre fui das que disse, desde o minuto zero, ele tem absolutamente que se candidatar a estas eleições. Porquê é que ele não poderia não se candidatar? Porque este espaço, há aqui um espaço que tem que ser representado, não é? Estas eleições teriam sido completamente diferentes se nós não tivéssemos André Ventura. Há uma série de debates que estamos a ter, alguns mais exacerbados e vivos. Isso também é muito cansativo. Eu agora começo a pensar, quando aconteceu nas polarizações no Brasil e nos Estados Unidos, nós estamos quase parecidos, embora sempre com os nossos brancos costumes, felizmente. Mas há uma série de debates que não teriam sido tidos se André Ventura não se tivesse candidatado. Então eu não creio que seja a eleição errada. Aquele do Bangladesh, por exemplo?
Vou responder ao Bangladesh com Responda-me. uma coisa. Por acaso, uma coisa relativamente recente. Nós tivemos recentemente, não sei se sabem que foi julgo que foi ministra para os assuntos da mulher e da igualdade em Espanha, Irene Montero, fez um vídeo recentemente que vale muito a pena ver, em que ela está galvanizada perante uma audiência a dizer sim, vamos ilegalizar, que a Espanha vai agora legalizar 500 mil imigrantes ilegais e vamos lhes dar papéis e nós queremos que eles votem para varrer este lixo faixa, que é como se chama toda a gente que não está do socialismo para lá. E, portanto, eu acho que se calhar isto é um debate, nós podemos fingir que ele não existe e ficar só, que mal jogada esta do Bangladesh. Isto era um debate que nós todos devíamos ter com alguma serenidade. O Bangladesh é isso, não é? É isso com uma mistura de comunicação política dos tempos que correm. Deixa-me só voltar ainda à questão da eventual percentagem nesta segunda volta de André Ventura. O que é que André Ventura vai fazer se tiver esses 30%? O que é que vai fazer se estiver acima de 30%? Significa que antes do fim da legislatura podemos ter eleições? Podemos ter uma legislatura interrompida? O próprio André Ventura disse isso e ainda bem que o disse. Nós não estamos aqui... Eu sei que nós ficamos espantados quando há pessoas com convicções na política ou quando a estratégia partidária não passa sobre tudo, mas não faria sentido nenhum. Agora que eu estou numa posição confortável vou mandar tudo abaixo só porque sim, porque agora se eu for às urnas ganho isto tudo. Isso seria... Espero que não seja isso que aconteça, não é? Não havendo nada que justifique isso, do ponto de vista político e institucional, eu acho que não deve ser isso que ele faz. Mas o que é isto também de ser o líder da direita? E isso parece-me ser o mais importante. Porque já é líder da oposição. Já é líder da oposição. Mas estas eleições, e por isso é que eu também acho que faz todo o sentido ele estar nestas eleições, o que é que nós estamos a ver acontecer? Talvez mais discreto, não é? Mas eu parece-me que estamos a ver de forma muito clara no PSD, na IEL, até no CDS, já... nós estamos a ver uma divisão nesses partidos entre duas alas. Aquelas alas que entendem que o adversário é o socialismo e que, portanto, a direita deve federar-se e não há cá linhas vermelhas, não falo com os do Chega, fascistas, já. E aqueles que entendem que não, que o adversário é o Chega e, portanto, deve-se olhar para um partido socialista, com José Luís Carneiro, etc. Essa divisão vai deixar marcas. Já está, eu acho que já há tensões internas. E que resultam destas eleições. Que resultam desta, então, que é o dilema da escolha, não é? Vamos avançar para a segunda pergunta, que também vai acabar por estar relacionada com isto. Não tenha contas. Não, esta não tem isso contas. também. É uma personalidade. Quem foi o diretor de campanha de Freitas do Amaral em 1986? Ribeiro Castro? Não. Não. Mas não anda longe. Que é isso? Pois. Ribeiro Castro esteve envolvido, mas não foi o diretor de Não campanha. foi diretor de Foi campanha. mandatário também. Ou diretor ou diretora. Quer uma ajuda? Muita. Pronto, então vamos lá. Daniel Proença de Carvalho, Paulo Portas ou Maria Elisa Domingues? Maria Elisa Domingos. Não. Aí aquela rasteira que tu disseste. Tinha aqui Diretora, uma diretora, hipótese. pois Não, foi Proença de Carvalho. Freitas do Amaral venceu a primeira volta dessas eleições, perdeu por muito pouco na segunda, tinha toda a direita com ele. Porque é que André Ventura não convence os eleitores do centro-direita? Não sabemos. Não convenceu, pelo menos na primeira volta. Não. Para os níveis Certo. que Freitas do Mas Amaral nós teve. também temos que reconhecer, a primeira volta foi uma volta bastante competitiva E foi no com a espaço direita não fragmentada. socialista. Agora, não sabemos se vai convencer ou não. Isso é a pergunta de $1 milhão. Para já, pelo menos as sondagens indicam que não está a convencer. Não estou a falar apenas dos Sim, notáveis tem razão. que manifestaram o seu apoio. Sim. Nos números, não é? Quando se fala de um país que virou à direita, seria esquisito, tendo virado, não é? Só 30%. Admito. Mas eu também me parece que é porque nós nos precipitamos quando falamos de um país que virou à direita. Nas eleições anteriores. Ou seja, nós não podemos olhar para uma maioria que vai do PSD ou Chega e dizer isto é uma maioria de direita. Não é uma maioria de O direita. PSD não é de direita, é isso? Mas perguntem ao próprio PSD, porque depois eu pareço aquela pessoa que está ela a criar a linha. Tu não fazes parte do grupo, não és de direita. Não é esse o meu ponto. Perguntem aos próprios. Como perguntem à Iniciativa Liberal, aos dirigentes que se identificam como sendo de direita. Então Mas- o Chega é o único partido de direita? Perguntem Ou será- aos próprios, que se identifica como sendo de direita, mas todos vivem um bocadinho à custa do eleitorado de direita, fragmentando.
Mas a dúvida também é lançada à esquerda sobre António José Seguro. Há quem diga que ele não é de esquerda. Recente. Eu sei. E eu, se fosse de esquerda, também ficava triste a pensar, então eu vou ter que votar em António José Seguro, a esquerda de que a direita gosta? Mas o eleitorado é mesmo assim, há um eleitorado de centro-esquerda e um eleitorado de centro-direita. Para alguém se afirmar como líder da direita, não tem também de conquistar esse eleitorado mais ao centro, ainda que à direita? E sim, eu acho absolutamente que sim. Cavaco Silva conseguiu fazê-lo. Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi eleito, também acabou por sim, mas eu alcançar chamaria a esses atenção, votos. ou seja, eu acho que nós estamos num momento diferente e muito interessante, precisamente porque os grandes temas, as grandes clivagens políticas tornaram-se outras. Ou seja, durante muito tempo, isso marca muito o nosso período pós-transição, pós-1976, o nosso e na Europa toda, não é? Havia uma série de questões que não se colocavam, porque não era preciso colocarem-se. E agora essas questões existem, não é? É o tal debate. Nós temos uma ex-ministra espanhola que diz legalizem todos, que é para votar e acabar e limpar o lixo faixa das nossas ruas. Sendo que o lixo faixa são espanhóis, não é? Ou temos cartazes do Bangladesh. Portanto, esses debates existem. Isso é uma questão que está connosco, tem a ver com questões de demografia, de quem é que nós somos como comunidade política, etc. Portanto, as divisões entre esquerda e direita também se vão fazer aí. Nas questões culturais, que durante muito tempo não foram relevantes, mas que agora se tornam relevantes, nós vemos coisas um bocadinho absurdas a acontecer, por exemplo, no Reino Unido, também em Espanha, etc. Tudo isso veio para o debate. Portanto, as linhas que dividem uns e outros são outras, os temas são outros. E se calhar vamos destapar e descobrimos, afinal não eram de direita. Vamos para mais uma questão, é a terceira. Quem é o Ministro da Administração Interna do Governo Sombra do Chega? É o... Eu sei. É Eu o, sei, verdade? eu sou muito má para nomes, Até agora mas está sei. correto. Sei. Está correto. Tem 3 letras o primeiro nome. Não, pois não. Tem Mais. 3, mas tem mais. Tem três, Tem deve ter mais, quase deve se ter juntam mais. uma. Começa por 3. Quer ajuda? Até o nome comprido, para primeiro nome. Fernando. Pois é. Como é que disse? Fernando. E o resto? Sim, e o apelido? É aquele tão simples, aquele tão... Então. Tão português. Podia ser Silva. E é. É. Precisamente, é Fernando Silva. O facto de não se lembrar imediatamente significa que aquela ideia de que o Governo Sombra se iria reunir todos os meses não está a acontecer? Não, significa que eu sou péssima para nomes, com uma exceção, os dos meus alunos que eu decoro todos e são muitos. Sou mesmo má para nomes. Então como é que está a correr isto, esta experiência do Governo Sombra, do Chega? Em que é que se traduz? Que trabalho é que tem estado a fazer e a desenvolver? Acho que a experiência é interessante por 2 razões. Primeiro, convém não confundir com aquilo que é a experiência, a matriz anglo-saxónica, em que é uma coisa a sério, não é? Nós não temos essa não é tradição. que nós estejamos a brincar, mas não é... Não temos há a tradição. Exatamente. Não temos a tradição e não há um reconhecimento institucional disso. O que é um grande, por assim dizer, privilégio no sentido de poder pensar politicamente, irmos articulando e também obrigar a pensar o que é que seriam políticas públicas, porque isto tem tudo muita graça, o maior partido da oposição, mas isso um dia chega lá. Como é que é, não é? Isso é o grande desafio que se coloca aos partidos que nunca estiveram no poder. E é demonstrar também que tem quadros com esse anúncio Eu sei, mas eu detesto essa conversa dos quadros. Porque às vezes há uns que têm uma parede muito grande e poucos quadros, outros têm muitos quadros e pouca parede. E o que é um quadro? É a sensação de que o Chega é só André Ventura e pouco mais. Conseguem descolar dessa ideia? Parece-lhe que o partido está a conseguir fazer isso? Parece-me que vai conseguindo fazer isso, sem dúvida. Acho que cada vez mais pessoas talvez não se inibam tanto de exprimir a sua simpatia, a adesão ao espaço ideológico, etc. Mas eu sou muito cética em relação... Eu acho que os quadros, até porque nós vivemos num momento em que as elites e quadros é mais ou menos a mesma coisa. Não, mas são são pessoas com provas dadas, por exemplo, quer na política, dadas? Quer na sociedade. Bem, se alguém tiver uma carreira como empresário, tiver mostrado que é um bom gestor, tiver uma carreira na política, mesmo como académico, como professor universitário, isso inspira confiança
junto do eleitorado, ao contrário de pessoas cujo currículo não se conhece ou que não têm esse currículo. Eu não devia dizer isto, mas académicos na política é uma coisa fujão. Na política ativa. Haverá de tudo, não é? Não, haverá de tudo. Claro. Haverá de tudo. Haverá de tudo, mas eu também não vejo que... Sim, eu percebo, sobretudo acho que é um sinal de que há pessoas que têm uma carreira e que são ouvidas e que fazem coisas e que se calhar publicam e etc. E não olham para o Chega como se fosse infrequentável. Não é? Mas o próprio Chega sentiu a necessidade de apresentar esse governo sombra com essa intenção, ou não? Sim, eu acho que também... dar essa confiança às pessoas, de mostrar que o partido é capaz de atrair também pessoas com mas esse num processo com esse que eu acho percurso. que é um processo muito importante e que faz todo o sentido neste momento político que nós vivemos, que é, primeiro, o Chega quis ter... Acho que André Ventura teve uma intuição muito acertada, que foi: a direita em Portugal ou é popular ou não é, ok? Se não fica um conjunto de quadros, todos muito amigos entre si, mas sem nenhuma expressão popular. E não tem mal nenhum ser popular, quer dizer, também a esquerda também tem os seus momentos em que é popular, e ainda bem, mas se os políticos não forem populares também é uma chatice. E eu acho que André Ventura teve essa intuição e privilegiou isso. Eu detesto a expressão quadros, mas ok. Mas ainda regressando ao Governo de Sombra, que foi apresentado em setembro, ficou um bocadinho em banho-maria, agora com as presidenciais? Eu acho que, quer dizer, agora... Não, em banho-maria no sentido em que... Ou Manel, se quiser. Existe em banho-maria no sentido da projeção claro, mediática que se tem, que se pretende com isso, não é? Ou melhor, da projeção mediática daquilo que acontece. Porque agora há um foco nas presidenciais. Certo. E agora, depois do dia Mais 8, uns dias. então... Mais Depois uns do dias. dia Vamos 8, lá. a batalha é outra. Vamos seguir para a quarta pergunta. Eu acho que esta é oferecida, mas vamos lá. Mas eu estou com 0, não estou? Tem 10, Não, 10 não, com está 10. Está com 10. Está com 10. Quem disse comigo Sócrates vai para a cadeia? André Ventura. Claro. Então, e como é que uma cientista, uma especialista em ciência política, acha que um Presidente da República pode colocar alguém na cadeia? Ele disse isso na qualidade de Presidente da República. Disse isso na qualidade de candidato à Presidência da República. Bah, tu está a fazer a mesma coisa. Comigo, Presidente da República, Sócrates vai para a cadeia. Sim, vejo isso do ponto de vista da comunicação política, ou seja, não me parece sequer que André Ventura fosse tentar construir, subverter um sistema, Então, um que regime. declaração é esta? É uma mentira aos eleitores? Não é uma mentira aos eleitores, é um uso da retórica e da comunicação política, é exatamente como a história do... Bom, isto não é o Bangladesh, não, porque efetivamente isto não é o Bangladesh. E ainda há o facto, se quisermos, geográfico, não é? E não só. É só um acidente geográfico? Nós Não, somos o o Bangladesh? facto... Não. Dizer que não somos o Bangladesh, isto não é o Bangladesh, é uma verdade factual. É uma verdade factual. Dizer comigo, mas foi mesmo assim? Comigo, Presidente? Comigo, Sócrates vai para a cadeia. Não, a frase é comigo, Sócrates vai para a cadeia. Isto num debate presidencial. Claro. Comigo, chefe de Estado. Vamos entrar na exegese. Não. O regime não, que eu quero presidir, o regime que eu desejo, é aquele em que a justiça funciona e nós não estamos há mais de 10 anos, não sei se é 10 anos, que eu sou má com datas, com nomes, à 10 anos, espera sim. que... Porque Desde isso é a uma prisão. ferida muito grande neste Mas, país, não é? Teresa Nogueira Pinto, nós não permitimos, nós, país, de alguma forma, não permitimos a André Ventura uma liberdade de linguagem que não permitimos a mais políticos. Eu também acho que há uma ilusão. Eu outro dia estava a ver essas coisas que circulam, mas esta não era falsa. Há muitas falsas também. Às vezes é difícil distinguir. Mas com várias frases de parlamentares desde os primórdios em Portugal. E nós achamos que era toda a gente, com licença, meu senhor, etc. Não, a linguagem na política sempre teve este lado mais sem cerimónias. Okay? Isto não é uma novidade introduzida por André Ventura. Não é, como o carisma não é uma novidade introduzida por André Ventura, como dizer coisas, é aquela, lá está, eu gosto, é uma espécie de pedra que se atira para o charco de águas paradas e funciona. Nós ficámos a falar dos Três Salazares, ainda vai sair uma pergunta dos Três Salazares. Não vai. Sei. Mas pode sair, por exemplo, revê-se naquela frase que a corrupção é o traço marcante da democracia em Portugal. Eu acho que é um dos traços marcantes, mas não é só em Portugal, ou seja, eu acho... E não era só em democracia, não? E não era só em democracia, mas a democracia gera uma expectativa.
de que ou isso não aconteça, que é uma expectativa errada, não é? Porque a condição humana será sempre a mesma, portanto esse tipo de coisas acontecerão sempre, eu não tenho qualquer dúvida, não há nada mais perigoso do que nós acharmos que podemos ter regimes perfeitos e idílicos, mas a democracia gera uma expectativa de que pelo menos quem o faça será chamado a responder. Eu acho que nós não conseguimos, enquanto país, enquanto regime, etc. Há muito esta ideia, e isso tem muito a ver, por exemplo, com a total falta, o que é uma das razões pelas quais André Ventura também tem tanto sucesso. A maior parte e estes manifestos, dos quadros, ninguém leva muito a sério, porque a classe política está muito desacreditada. E as pessoas deviam, em vez de estar sempre obcecadas com André Ventura, pensar: porquê é que nós estamos tão desacreditados? O que é que está a falhar aqui? Não é? E nós, de facto, temos uma série de casos de corrupção, temos alguns casos de incompetência e depois temos coisas absolutamente maravilhosas, que é eu poder estar aqui sentada a dizer praticamente o que me apetece, não é? Isso é muito importante. Mas não deitemos a toalha ao chão. Se calhar nós podemos manter isto e, ao mesmo tempo, ter aqui um sobressalto em relação ao que tem sido a deterioração da classe política, que não vem só com... Quer dizer, não é agora porque André Ventura fala torto. Nós temos problemas graves nesse aspecto, não é? Como também tivemos líderes muito bons em democracia, não estou... Vamos à última pergunta e estamos com tão pouco tempo, Teresa Nogueira Pinto. Esta é a da Almanac. Em que ilha açoriana está instalada a base aérea das Lajes? Na terceira. Está. 20 pontos. Duas dadas. E como é que estamos ao nível das relações entre Portugal e os Estados Unidos com Donald Trump? Mudou alguma coisa? Eu acho que as nossas relações externas estão um bocadinho em stand-by, porque eu não vejo o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros a fazer muita coisa, na verdade. E devia, no caso de Trump, devia? Bom, devia começar por por estar a pensar do ponto de vista estratégico. Nós não temos um conceito estratégico há muito tempo, já está na altura de o fazer, e eu acho que devia, quer dizer, mais do que ser esta reação, há uma série de temas muito importantes. Olha, por exemplo, a situação na Guiné-Bissau, aquilo que foi a situação pós-eleitoral em Moçambique, aquilo que são as transformações. Portugal vai ter que escolher ou vai ter que recalibrar a sua pertença, a sua identidade europeia, a sua identidade atlântica, e eu sinto que ninguém com responsabilidade, há esses tais políticos que não falam mal, falam muito bem sempre, mas que não estão a pensar neste tipo de coisas, não estão a antecipar aquilo que é necessário, que é nós termos um posicionamento, fazer escolhas, que é uma coisa que os políticos detestam, fazer escolhas. Integrados na União Europeia e na NATO. Integrados na União Europeia e na NATO. Mas, por exemplo, nós vamos ter que pensar se queremos manter uma relação privilegiada no eixo atlântico, que eu acho que deveríamos absolutamente manter. Porque os presidentes passam, mas a geografia fica. Teresa Nogueira Pinto conseguiu 20 pontos, 20 a 25. Já não é ir. mau. Quem É quer ótimo. ser milionário? Vamos vê-la na televisão em breve. Ao Joker. Aos Jokers. Obrigada por ter aceitado o nosso Obrigada, convidado. eu. Um bom dia Obrigada. para si. Muito obrigada.